Olá, seja muito bem-vindo ao webinar, onde eu vou falar para você como garantir que a sua agência vai sobreviver até o ano de 2020. E é muito interessante porque durante essa jornada no digital, eu fundei a Estratégica com a Maria Rita, que é minha sócia, minha esposa, no ano de 2009. E de lá para cá, a gente viu muita coisa no mercado e eu posso garantir uma coisa para você. O momento que a gente vive agora, ele é bem único. Mas não é único que nem cada ano é único. Ele é único porque a gente passa agora por uma curva de transformação tão agressiva do ponto de vista de quem fornece serviço que você precisa fazer uma série de modificações para garantir que a sua empresa vai continuar ativa nos próximos anos. E nunca o que eu vou falar para você foi tão importante. Porque anteriormente você tinha um prazo maior para adaptação. Pensem quando as empresas antes viam que aparecia um concorrente, elas tinham, sei lá, anos para se preparar. Pensa Blockbuster, Netflix, anos para se preparar. Pensa Olivetti, máquina de escrever, né? E computadores, né? Pensa em todas essas transformações e como elas ficaram mais agressivas nos últimos anos e exponenciais. E essa é a minha preocupação. Porque antes uma agência podia se dar muito ao luxo de cometer alguns erros e ter um cliente que ia compreender, ia entender e ia aceitar certas coisas. E hoje em dia a gente vê um cenário tão mais maduro do ponto de vista dos clientes que erros muitas vezes não são tolerados e o problema nem não está só nos erros, mas na forma como a agência se enxerga como prestadora de serviço. Isso precisa mudar. Então a mentalidade das agências com relação ao serviço que elas entregam precisa mudar drasticamente. Porque ainda hoje eu vejo muitas agências focando em vender o pacote de ações, né? Um conjunto de posts, né? Um anúncio no Facebook e não vende o benefício de negócio que está por trás disso. Então, essa é uma das primeiras transformações que você vai ter que fazer. Né? Entender a mudança entre vender um benefício, um recurso, uma ferramenta e demonstrar para o cliente vender como que isso pode impactar no negócio dele. Então, quando você for vender algo, o primeiro passo é como isso vai impactar no negócio do cliente e não vender um ativo, um recurso. Porque se você fala assim, beleza, eu vou vender aqui Facebook Ads. Beleza, cara, quantas agências estão vendendo Facebook Ads hoje? Google Ads. Quantos freelancers, quantos estudantes estão vendendo isso hoje? Então, quando você se coloca do lado do cliente, do ponto de vista do cliente, é muito difícil diferenciar o que está acontecendo entre uma oferta e outra, porque do ponto de vista dele, que não é especialista, você é, os serviços são todos similares, né? Então, o primeiro passo para transformar isso na prática, né, que é a primeira dica prática que eu vou te dar, na hora de vender, você trabalhar o benefício que vai gerar para o negócio do cliente e não se preocupar nos detalhes. Pô, vai usar remarketing, vai usar pixel avançado, vai usar advanced matching do Facebook, legal, fantástico, maravilhoso. O cliente precisa entender que assim, olha, como eu vou usar esses recursos, você vai atingir o seu público e conseguir converter pagando menos, porque a gente vai acertar mais. A segmentação vai ser mais precisa, mais direcionada, então você vai ter um custo de aquisição menor. Né? Então, tipo, pra mim não importa advanced matching, pô. Detalhes do remarketing que você vai fazer muitas vezes, né? Então, enquanto alguns clientes têm um conhecimento técnico, e aí sim, nesse caso você deve trabalhar com uma proximidade um pouco maior, compartilhando o que é técnico, no geral você vai querer focar no benefício. Mas antes disso tudo, para garantir a sua sobrevivência, você precisa de uma coisa, é saber onde você está hoje e qual é o seu ponto fraco dentro desse sentido. Né? Você está num posicionamento de negócios hoje. Como é que está a sua agência hoje? Como é que é aí dentro? Né? Você está legal, você está com tempo livre, você está com muitos clientes, você está sem tempo nenhum, está faltando algum tipo de ferramenta, algum tipo de recurso, algum tipo de funcionário, o seu fluxo de clientes mensal tá ok, tá dentro do que você estava esperando, o seu faturamento tá dentro do que você espera para a quantidade de custo, para o custo que você tem, né, de negócio, para girar o seu negócio. Como que tá isso hoje para você? Porque se você começar a trabalhar tentando fazer sempre coisas novas, mas não presta atenção em como está a saúde da sua empresa, especialmente de um ponto de vista, de um prisma de negócio, o que vai acontecer é que seu negócio não vai ficar sustentável.
E aí a minha preocupação é essa, né? Negócios que não sejam sustentáveis porque eles não se conhecem, não sabem o momento que eles estão. Então, como a gente vem de um mercado muito impactado pela publicidade e pela arte e pela beleza e pelos recursos e etc., muitas vezes a parte de negócio ela fica totalmente secundária. Então, eu vejo muitos profissionais que acham porque eles são bons tecnicamente em algo relacionado à publicidade ou marketing digital, que isso é o suficiente para continuar no mercado e continuar bem no mercado. E essa é uma grande mentira. Na verdade, é uma meia-verdade que é pior ainda. Pior que uma meia-verdade, uma desinformação, né? Que é uma forma de qualificar isso tudo. Porque o que acontece? Isso já foi verdade a um certo ponto. Porque não tinha concorrência. A concorrência sendo muito baixa, você mesmo tropeçando ali com certos pontos em relação ao negócio, porque não há concorrência elevada, você consegue prosseguir. Agora, a gente passa por um momento onde a concorrência é super acirrada. E eu vejo com muita frequência agências reclamando, freelancers também, tá? Reclamando do seguinte: ah, mas o concorrente ali tá cobrando super barato, né? Ele tá ali, nossa, como que pode? Onde já se viu? Eu vou fazer um parênteses aqui, eu não vou falar, não, algumas pessoas querem regular o mercado para que somente quem tem qualificação técnica ofereça um serviço. E eu vou te falar que isso nunca vai acontecer. Ou pelo menos não nos próximos anos. Talvez daqui uma década. Existe uma pequena possibilidade do meu modo de ver, tá? Pode ser que eu esteja errado também, tá? É bom deixar isso muito claro, tô falando da minha opinião aqui sobre o mercado. Mas algo que é muito difícil de ser controlado e que falta recursos para você entender quem está fazendo o quê, e que não tem um guiazinho ali passo a passo para você seguir para todos os clientes, como que você regula um mercado desse? Você não regula, então você não pode exigir preço de ninguém. Porque se a pessoa tem condições, se o concorrente tem condições de oferecer um preço baixo para depois escalar isso de alguma outra forma, o que você tem a ver com isso? Nada, né? Agora, ao mesmo tempo você tem tudo a ver com isso, porque a forma como você oferece seu serviço, ela muda conforme o mercado se movimenta. Certo? E o meu ponto aqui com você é exatamente esse. Como que você se adapta a essa mudança de uma forma que vai garantir que você vai continuar com um negócio ativo. Não só para 2020, mas daqui para frente, na verdade, né? Muito do que eu tô falando trata-se de uma mudança na mentalidade, porque a percepção a respeito do digital, ela amadureceu. Né? Não é mais você falar do ano de 2014 e falar do ano de 2018, 19, 2020 é uma diferença gigantesca, sabe? São coisas, o cenário para quem tá no mercado é uma coisa totalmente maluca. E para quem tá chegando agora é interessante também porque você já entra dentro de um contexto onde você tem vantagem, inclusive, em cima de quem já tinha oferecido o serviço, já estava oferecendo o serviço antes. Então, assim, você já tem experiência? Legal, você tem portfólio, você tem case, você tem toda uma série de experiências que você adquiriu do digital. Você está chegando agora no digital, você tem a chance de começar com uma operação mega enxuta e realmente focar em negócios. Então, condensando esse segundo ponto, essa segunda dica é você realmente entender o seu momento como empresa e não simplesmente olhar para a concorrência e ver o que os outros estão fazendo para tentar se equiparar. Se você tentar simplesmente se equiparar com a concorrência ou tentar copiar a concorrência de alguma forma, cara, sim, é uma escada, é um tobogã gigantesco. Você vai provavelmente se dar muito mal com isso, né? Então, é importante entender que o foco precisa ser em resultados, né? E para entender que o foco precisa ser em resultados, fala, pô, Estevão, mas nem sempre dá para vender e tal, e e-commerce é a desculpa que eu ouço sempre. Desculpa entre aspas, né? O comentário que eu ouço sempre, né? Pô, mas e-commerce é fácil você fazer atribuição de valor, o resto não é. Assim, a essa altura é necessário entender, não só entender, mas dominar a pirâmide. Né? E que pirâmide que eu estou falando? A pirâmide da performance digital, onde você considera que o resultado ele pode vir de marca, o resultado pode vir de interação e o resultado pode vir de conversão. Né? Conversão é o mais fácil, porque quando tem a conversão direta você consegue fazer uma atribuição e beleza, tipo, investi 3, tive 9 de volta, tá super tranquilo, né? Eu entendi a perspectiva do retorno. Agora, não dá para todos os negócios começarem assim. E não é o correto focar em conversão para todos os negócios. Esse é um erro muito grave no mercado. Né? Eu vejo que assim, o padrão é aquisição.
E existem tantas outras oportunidades dentro do digital hoje. Para mim é onde estão as oportunidades mais atraentes e com maior nível de facilidade de execução. É muito mais fácil você converter alguém que já conhece a sua marca. Então quando você investe em marca, você não está simplesmente investindo em marca e falando, ah não, isso aqui é sua marca. Não, isso é um processo para reduzir custo de aquisição. Então investimento em marca hoje, guarda bem isso, investimento em marca hoje é um processo para redução de custo de aquisição. O que eu estou falando é que não dá para viver sem, né? A sua marca, ela é muito importante. Então, às vezes você tem uma agência legal, tal, tem processos bacanas, profissionais fantásticos, mas ninguém sabe quem você é, a não ser um círculo de pessoas que já teve algum contato com a sua marca, né? Seu próximo passo é fazer com que a cidade, o estado, o país, o mundo conheçam quem você é. Porque quanto maior a sua marca, normalmente menor o custo de aquisição. Então, eu sempre falo muito, eu bato muito nessa tecla, insisto, porque é difícil trabalhar marca, né? Eu entendo, é difícil você trabalhar com algo que às vezes parece super efêmero, no sentido de que você não vê o resultado imediato. Você vê um resultado, mas não é aquela, pô, não tô tendo conversão direta, não consigo fazer essa atribuição. Mas se você reduz o custo de aquisição, essa aquisição que você faz, ela tem um custo, ela tem uma renda muitas vezes recorrente para você, né? Então, olha só, vou condensar esse ponto da marca. 2 cenários. Se você é agência, 10 mil pessoas conhecem a sua marca, vamos supor. Para você converter alguém dentro desse pool de 10 mil, tem um custo muito menor do que alguém que nunca ouviu falar da sua marca, certo? Certo, isso é fato, né? Não... a não ser que seja por recomendação, isso é realmente um fato. Agora, essa pessoa você não precisa converter agora, né? Você tem 10 mil, você não vai converter 10 mil de uma vez. Então percebe que uma vez que ela conheceu a sua marca, você vai permanentemente reduzir o custo de aquisição dela. Então percebe como você está transformando o seu público potencial em um público onde você vai facilitar a entrada dele do seu negócio através do conhecimento de marca, que consequentemente vai reduzir o custo de aquisição. Outro cenário, se você tem recorrência, muitas vezes a agência trabalha com recorrência porque trabalha no sistema de, entre aspas, assinatura, ou trabalha no sistema de FII mensal, né, que basicamente é a mesma coisa que uma assinatura. Imagina, você teve a redução de custo permanente e depois você ganha todo mês com aquele cliente que foi convertido. Então, o investimento em marca, ele realmente é algo que é incrível. E se você não trabalha com marca ainda, você precisa trabalhar, né? Não perca nenhuma oportunidade para expor a sua marca. Eu entendo que isso é difícil, eu tenho bastante dificuldade com isso também. Eu entendo que não é algo muito simples, mas se você quer garantir a sua sobrevivência nos próximos anos, esse é o caminho para ir, tá certo? Porque aprender bem Facebook Ads, aprender bem Google Ads, aprender bem qualquer ferramenta, tipo, trabalhar com inteligência artificial, trabalhar com outras coisas, legal. Ferramentas. Todo mundo vai poder trabalhar, né? Tudo que é relacionado a features, a recursos e etc, todo mundo pode entrar e falar, pô, beleza, vou me especializar aqui, vou passar um mês, vou fazer um bootcamp. Agora, a marca é realmente algo que diferencia de todo o resto e permite que você tenha essa vantagem. Então, entenda que na pirâmide da performance digital, trabalhar a marca não é só a primeira etapa, mas no meu ponto de vista é a etapa mais importante, né? Ela garante um crescimento sustentável a partir daí. Por fim, a interação, depois da interação, por fim a conversão, mas conseguindo, depois você tem a interação, que é trabalhar com quem já conhece a sua marca, porque é interessante que as pessoas continuem ouvindo de você de tempos em tempos para lembrar quem você é, né? Então você sabe o que é interação já, mas normalmente as agências não trabalham esse tipo de conteúdo, né? Eu vejo muita agência produzindo conteúdo para outras agências e não para os clientes, e não desenvolvendo esse relacionamento no digital de interação com clientes ou possíveis clientes, depois que já conheceu sua marca, e é uma grande oportunidade que está indo pelo ralo aqui, né? Então se você prestar bem atenção, existem várias oportunidades dentro do mercado hoje, mas elas não são relacionadas à ferramenta, né? E não que isso não é válido, não é útil, sou super pró você aprender as últimas novidades de todos os recursos para oferecer o melhor para o seu cliente. Mas quando a gente começa a ir para um lado de diferencial e para um caminho de negócio, isso é o que vai deixar você muito diferente do restante, né?
Não é aprender Facebook Ads, tá? Não é aprender inbound marketing. Apesar de que todos esses recursos são importantes. Não é que não é importante. Acho que eu consegui deixar claro. Quero estressar, assim, tipo, no sentido de falar bastante a respeito disso, porque é fundamental para o seu crescimento, tá certo? Depois disso, você vê um cenário onde as agências hoje, elas estão passando a ser mais estratégicas e menos operacionais. Eu ainda vejo uma grande quantidade de profissionais falando, pô, mas o cliente não pode produzir conteúdo, porque o conteúdo tem que ser produzido por um especialista. Porra! Não, sério, pegar um celular, baixar um aplicativo, um Canva da vida, fazer um postzinho e tal, precisa ser feito por um profissional? Né? Então não precisa ser feito por um profissional, da mesma forma que você não precisa ser um taxista profissional para dirigir um Uber. Entendeu? Essa mudança a gente acha, quem é da área, acha muito legal fora. Mas quando vem pra dentro, fala, ah não, pera, ai a arte, ai a técnica, e não sei o que lá, e etc. Cheio de dedinho, gasta 10 horas fazendo um post que ninguém interage depois. Né? 2, 3 pessoas deram like, o dono da agência, o amigo do dono da agência, a mãe do dono da agência. Né? 3 pessoas. E é isso. 10 horas lá de produção, pô, eficiência operacional zero, jogado no lixo. Né? Então, se não parar com essa coisinha de esse protecionismo desnecessário com produção de conteúdo, por exemplo, isso não vai acabar bem, tá? É a forma que eu tô vendo hoje no mercado. Eu, inclusive, pô, teve uma vez que eu falei isso e deram um rage comigo, assim, absurdo. Pô, Estevam, você tá louco, tá falando que qualquer pessoa pode produzir conteúdo pra mídia social? Qualquer pessoa pode produzir conteúdo pra mídia social. Qual que é a dificuldade, jovem? De baixar um Facebook, o aplicativo, e fazer um post. Sério, dificuldade. Agora, você vai ficar perfeito, você vai ficar bom, você vai ficar excelente e tal. Outra história, é dificuldade de fazer, de começar. Você tem um negócio lá, dificuldade de pegar o aplicativo do Facebook ou Instagram, fazer um stories, um videozinho, subir. Faz isso todo dia, conversa com as pessoas, responde interação. Sério, fala pra mim qual que é a dificuldade de fazer isso. Então, enquanto eu vejo agências protegendo isso, eu fico preocupado. Essa é uma agência que não dura muito tempo, tá? No meu cenário aqui. No cenário que eu tô pintando pra 2020. Essa é a agência que tá condenada ao fracasso. Porque tá querendo proteger algo que deveria estar disponível e já está disponível para as pessoas. O que está acontecendo com o que é complexo? Por exemplo, bidding, né? A parte de lance quando você faz um anúncio. Facebook e Google já estão implementando soluções com machine learning para que você coloque quanto você quer gastar no anúncio e ele gaste de forma eficiente para você. Qual é o feedback que eu tô tendo? Várias pessoas chegando no inbox falando, pô, Estevão, mas fiz um anúncio aqui e o cliente fez também, porque ele queria testar e ver, o dele ficou melhor que o meu. Sério, eu já ouvi isso muitas vezes. Então eu não tô falando pra você com base num negócio que eu tô lá de longe vendo. Eu tô falando pra você com base em algo que eu tô dentro, que eu tô vivendo, que tá chegando no meu inbox. Que eu tô vendo tanto do ponto de vista das empresas como do ponto de vista de negócios. E aí, é isso. Você tem que se adaptar. Então tira assim, aquela sensação de proteger excessivamente algo porque isso pertence a você. Né? Nós não somos médicos. Nós não somos engenheiros. Eu gosto das comparações. Você chega no médico e tal, não sei o que lá. Pô, mas tem toda uma regulação, caramba. Tem toda uma série de critérios. Nós não somos nenhum desses. A gente trabalha com a parte criativa que rapidamente fez um upgrade para algo muito estratégico relacionado a negócios. Aliás, a diferença tá aí, né? Você já sacou. A diferença tá entre tratar isso como algo de criação, algo simplesmente, né, de publicidade versus trabalhar isso como uma camada de negócios, que é o que pra mim marketing digital é, uma camada de negócios. Entendeu? Então, essa mudança precisa acontecer. Quanto antes ela acontecer, melhor e maior vão ser os benefícios que você vai colher. Tá? Hoje existem muitas soluções para quem é pequeno negócio desenvolver por conta. Isso te ameaça? Se te ameaça, você está com o público errado. Se te ameaça, você está com o público errado. Porque ou você está trabalhando com eles para ajudar eles, ou você está trabalhando contra eles, no caso, né? Então, o seu foco seria empresas que precisam de algo a mais. Algo estratégico, por exemplo. Agora, você fala, Estevam, qualquer pessoa pode desenvolver uma campanha fantástica para marketing digital? Não.
Pô, qualquer pessoa pode fazer ali uma estratégia de inbound marketing incrível? Não. Qualquer pessoa pode desenvolver Facebook Ads num nível avançado que vai ter um nível de eficiência elevado? Definitivamente não, mas é aí que entra tudo que eu tô te falando. Então você vai continuar fazendo conteúdo, você vai continuar fazendo anúncios, a diferença é como você está posicionando isso no mercado e a forma como você trabalha com o seu cliente. Ao invés de você ser um acessório operacional, você ser um parceiro estratégico. Do meu ponto de vista, parece bem melhor, sabe? Bem mais legal também. E bem mais importante, o que leva a uma atribuição maior de valor para o que você está fazendo. Que é um problema... Quantas vezes? Ah, não, mas o cliente não valoriza meu trabalho. Ah, mas o cliente não sabe, eu trabalho aqui pra caramba, faço um monte de coisa, o cliente acha que é só um post. Não é só um post. Realmente não é só um post, caramba. Quem trabalha com agência que acha que é só um post, quem trabalha sabe que não é, né? Por trás de um post existe uma imensidão de coisas, de pontos, de estratégia, de negócios. Só que isso precisa ser aplicado e o cliente precisa entender isso. E tem o tempo e a hora para que isso aconteça. Muitas vezes você não recebe o suficiente para gastar 10 horas fazendo um post. E aí, se você gasta 10 horas para fazer um post que você não está recebendo para isso, percebe que você tem um desequilíbrio operacional e isso vai prejudicar pra caramba o seu negócio. Né? Então, entender. De novo, mais outra dica prática, né? Entender o seu momento. Fornecer algo para o cliente que esteja relacionado com negócios. Então, eu entendi o meu momento de negócios, vou encontrar clientes que estejam alinhados com o meu momento de negócios e vou oferecer algo para o cliente que ele tenha a percepção de valor porque está relacionado com o negócio dele. Você vai ter instantaneamente a atenção dele porque está direcionado para o negócio e não para fazer posts, ok? Entendo o que é dar resultado utilizando a pirâmide, né? A tríade, vamos dizer assim, né, da performance. Então você tem marca, você tem interação e você tem conversão. Falar, né, momento jabazinho, falo bastante sobre isso no livro que eu escrevi junto com a Maria Rita, Mentropia. Vou colocar o link aí no chat para vocês também, tá? Acessem aí, comprem, etc. Falo bastante, desenvolvo bastante sobre isso. Inclusive é um livro para agências e freelancers, tá? Entender que quem manda no conteúdo em si não é a agência. Pensa na agência mais como um transmissor e não como um reprodutor. Entendeu? Então eu transmito a mensagem ao invés de receber a mensagem e produzir com a minha mente adiante. Por que acontece? Quando você trabalha nesse sentido de transmitir, você preserva a essência do cliente. E você deixa um DNA único para ele. Aliás, tipo, algo único para o cliente. O que é algo único? É algo que tem, pô, o negócio dele tem pessoas que só, essas pessoas trabalham ali. Tem os produtos que eles são feitos para aquele cliente, ou com aquele cliente, ou perto daquele cliente, ou de alguma forma ele transforma aquilo para poder vender, sendo produto, serviço, sendo ONG, sendo o que você quiser, tá certo? Mas cada empresa tem algo único, né? E a empresa, o que define o quão única ela é, são as pessoas que trabalham ali, estão dispostas a transmitir a mensagem que existe ali dentro e não simplesmente agir como agente de replicação, né? Porque aí a gente percebe que existe muito no mercado o fato de, pô, vou produzir o conteúdo aqui, tem um templatezão bacana, bora pegar um template, é isso aqui, tal, e fechou. E você matou o que torna aquela empresa única, que são as pessoas que estão por trás de tudo, né? Que esse elemento do que é único em cada negócio é a forma mais curta para você trabalhar, inclusive, com empresas que são muito parecidas ou empresas do mesmo nicho, que é algo que eu definitivamente recomendo você explorar. Tá? Se você quiser um caminho mais curto aí para 2020, 2020 tralalá, é escolher um nicho, se especializar nesse nicho, desenvolver processos específicos para esse nicho, porque aí você consegue executar tudo com um tempo menor, entregar com mais qualidade, tem uma série de benefícios em você trabalhar com nicho. Essa é uma das formas, inclusive, de você trabalhar diferenciais competitivos cumulativos, né? Que é a forma que você não vai ficar obsoleto. O que acontece? Eu já dei um toque que se você está focando só em ferramentas, você provavelmente vai ficar obsoleto, né? Se você foca só em recursos, provavelmente você vai ficar obsoleto, porque outras empresas podem te copiar. Agora, se você consegue agrupar vários tipos de aprendizado juntos em uma velocidade interessante, uma velocidade mais rápida, pô, isso se torna um grande diferencial competitivo para você. Então, se você faz LinkedIn Ads, Instagram Ads, faz Facebook Ads, faz Twitter Ads, faz todos os ads, por exemplo,
né? E trabalha um relatório incrível ali no final. Isso pode sim ser um diferencial competitivo. Você sabe que quando alguém começar a te copiar, você pode incluir outros elementos ali para buscar um novo posicionamento no mercado. E aí é onde eu quero partir quase para o encerramento, porque o posicionamento que você tem diante dos seus clientes, ele é muito importante, diante do mercado, né? É assim que você vai demonstrar para o cliente como ele deve te ver. Então, eu sei que muitas vezes, porque a gente não tem esse foco em negócios, não tem esse pensamento de eu me preocupar como o cliente vai me ver. Né? Você se preocupa em falar, pô, eu sou bom no que eu faço. Esse é o resumo, mas além do eu sou bom no que eu faço e provar que eu estou no mercado há X anos, ou eu já fiz isso, trabalhei com X clientes, além disso, que é o básico, hoje isso é o básico, tá? Você precisa se preocupar na forma como você está passando a sua mensagem. Né? Então, o que eu disse, vou procurar uma agência de marketing digital, vou entrar na página de cada um de vocês. O que eu vou ver de diferente? Se eu entrar na página de vocês, se eu entrar no perfil do LinkedIn de vocês, eu vou conseguir entender o que te faz único e qual que é a proposta que te diferencia da sua concorrência? Pensa do ponto de vista de uma pessoa leiga, que não tem ideia do que é o digital, porque normalmente é o cara que vai te contratar. Ele faz uma ideia. Ele sabe que o digital pode ajudar nos negócios, pode ter um impacto X, Y, Z. Ele sabe de tudo isso, né? Mas precisa ir além. Como ele te vê. Então, quando você faz esse exercício, você consegue se posicionar de uma forma que normalmente os outros concorrentes não vão se posicionar. Porque é difícil as pessoas terem exatamente a mesma ideia de como se posicionar e vão acumular diferenciais competitivos que sirvam para servir de base, que formem uma base para esse posicionamento. Né? Então, o resumo, né? Mais outra dica prática aí para você. Se coloca no lugar do cliente, olha para o seu negócio, entende como que você tem esses quais os diferenciais competitivos que você tem, coloca isso à frente do cliente e resume isso com uma mensagem que direcione para a sua venda, para o seu call to action e etc. Porque assim você vai ser visto como alguém, como uma empresa que faz algo único e não mais um player dentro do mercado, né? Que é o que eu quero que aconteça. Né? Então, percebe que muito do que eu falei está relacionado a uma mudança de mentalidade de operacional para estratégico, de eficiência operacional, de não ficar apegado com... É esquisito falar que isso é velho, porque 2010, pô, tá aí, né? Não faz tanto tempo assim, mas como a gente vive nessa era exponencial, o que aconteceu em 2010, 2012, 2014, a gente já está num outro cenário muito diferente. Então, você precisa realmente mudar rapidamente, né? Assim, passa a ser algo essencial para você. Dentro desse cenário, tem duas coisas que eu gostaria de acrescentar para você ficar muito de olho, que é uma automação. Tá? E automação, Estevão, automação do Instagram? Não. Não, e por favor não use automação no Instagram, tá bom? Não pode. Se você usa para os seus clientes, evite, tá bom? Porque o Instagram não permite e tal, você tá vendo um rolo que tá gerando, enfim, né? Assunto para outro dia. Né? Que bom, enfim, é a minha opinião a respeito também. Mas automação no sentido de que eu preciso reduzir o tempo de execução de tarefas que são feitas com uma certa frequência. Né? Exemplo. Pô, envio de relatório para o cliente. Pô, ao invés de você enviar o relatório manualmente para o cliente, tem cliente que é ansioso. Sabe aquele cliente ansioso? Que toda hora ele quer te cobrar algo, toda hora ele precisa de algo, precisa fazer carinho, precisa alisar, precisa tal. Pega um relatório e configura para ele receber um report a cada 2 dias da performance, da página, dos anúncios, automático. Deixa ele com a informação. Tem cliente que só de receber isso ele tem a impressão que você está trabalhando. Né? Não que você não esteja trabalhando, mas tem clientes que precisam dessa validação para falar, pô, meu dinheiro está valendo a pena. Né? Lógico que o que vai importar mesmo é o resultado que você vai dar lá no final, se você vai ser capaz de retornar para ele a nível de negócio dentro do que foi alinhado. E aí eu vou fazer só um parêntese rapidinho, que é o cliente, a expectativa dele precisa ser alinhada com a sua capacidade de gerar retorno. Tá? Não deixa isso no ar. Seja específico. Utilize o framework Smart, né? Específico, mensurável, dentro de um tempo. Né? Procure aí framework Smart. Utilize o framework Smart para definir seus objetivos. Alinha com o cliente, porque aí você tira um pouco dessa angústia que muitos clientes têm porque eles não sabem o que esperar.
né? Entenda que você precisa dar resultado todos os meses. Estevão, mas não dá pra vender. Não, não falei venda, falei resultado. Resultado, lembra da tríade, da pirâmide, né? Marca, interação, conversão. Você pode ter resultado em cada uma dessas etapas aí com bastante tranquilidade, né? É uma questão de alinhamento, então o diálogo, a comunicação com o cliente para ele saber o que realmente ele vai receber é algo assim que você precisa dar para ele, tá? Estevão, eu não tenho certeza. Legal, você vai ter com o tempo. Se você não tem experiência ainda para fazer isso com o cliente, com o tempo você vai ter, né? Então, quanto mais experiência você tem, mais específico vão ficando as suas previsões e você vai errando menos. Deixar de errar não vai rolar, desculpa, sério, não vai rolar. Você sempre vai errar. Eu continuo errando, né? Não tem. É algo que assim, você tem que aprender a conviver com o erro, largar a mão do perfeccionismo e entender que o objetivo é melhorar sempre, mas saber que você vai sempre ter alguma coisa que você precisa melhorar, algum ponto, alguma situação nova, porque o mercado é dinâmico, tudo muda. Não dá pra você ter a mentalidade de algo estático, ok? Então, voltando, falei automação, né, o primeiro, para você executar suas atividades em menos tempo, a qualificação de leads, tem uma série de oportunidades, né? E-mail marketing é muito forte com automação. Procure não automatizar interações externas. Tudo que for interação externa, por exemplo, a pessoa lá comentou, eu vou mandar um negócio automático. Não, evita fazer isso. Agora, o interno, eu acho bem ok, né? Pessoa te seguiu, às vezes mandou alguma coisa, ok, não gosto, mas não acho que é algo negativo também, tá? E por fim, inteligência artificial. Né? Estevão, a inteligência artificial é algo muito maluco, tal. Não, não é. E a forma de você implementar a inteligência artificial primeiro é você ficar de olho nas ferramentas que vão utilizar a inteligência artificial. Por exemplo, ferramentas de anúncios que vão utilizar inteligência artificial para dar lances mais precisos, né? Ou usar automação para definir regras. O Facebook já tem isso nativo, inclusive, tá? Não inteligência artificial, bom, inteligência artificial também, mas não é o que você configura a inteligência artificial do Facebook. Mas falando de automação, o Facebook tem lá um recurso de regras dentro do Business Manager que você pode, por exemplo, definir parâmetros para os seus anúncios. Fala assim, poxa, se o CTR ficar acima de tanto, pausa o anúncio. Se ficar abaixo de tanto, aumenta a verba em 20%. Então, quando você utiliza esses recursos de forma inteligente, automação, com o objetivo de realmente reduzir o tempo de operação, a sua eficiência operacional ela fica melhor. O que isso significa? Significa mais dinheiro. Porque se você faz as mesmas operações que todo mundo em menos tempo, você pode cobrar o mesmo tanto, exemplo, tá? O mesmo tanto, mas proporcionalmente ao tempo que eles gastam, você está ganhando 2, 3 vezes mais, né? Imagina, vou dar um exemplo do post, porque é super fácil, né? Vou fazer um post aqui. Eu demoro, sei lá, 3 horas para fazer. A outra agência demora 1 hora. A outra agência demora 15 minutos. Todas cobram igual. Mas percebe que tem uma diferença muito grande quando você passa a levar isso para um lado operacional? Né? Então, muito do segredo de aumentar o seu faturamento não está em simplesmente ter mais clientes. Está no fato de que você precisa ter uma eficiência operacional. E para o futuro agora, próximo, não é futuro 20 anos, futuro agora, né? Automação e inteligência artificial, e o caminho para usar a inteligência artificial seria usar ferramentas que já estão adaptando isso, né? É uma forma de você ter um diferencial competitivo. E eu falo isso de experiência, né? A gente usa, por exemplo, o IBM Watson para fazer análises e para fazer categorizações num nível muito mais rápido do que a gente poderia fazer se a gente fosse fazer manual. Isso permite que a gente consiga desenvolver relatórios num prazo muito curto, por exemplo. Né? Bem curto comparado ao que a gente fazia antes, pelo menos. Então, procure encaixar isso. Por exemplo, tem uma novidade, porque assim, sempre tem muita novidade no digital, né? Mas tem uma coisa nova, brilhante, tá todo mundo falando dela. Tenta encaixar isso dentro do contexto do seu negócio e veja como que isso pode gerar um benefício para você. Não simplesmente vai fazer, o Facebook lançou tal coisa, tem que todo mundo fazer. Não tem. Você tem que olhar para o seu negócio e entender como aquilo pode impactar de uma forma que vai te trazer um retorno e também vai gerar um benefício para o seu cliente. Né? Pensa em como fechar esse sistema todo, onde todos têm benefício, e aí você não vai ficar perdido com todas as coisas, porque uma das maiores reclamações no digital hoje é que muda tudo muito rápido. As coisas estão sempre mudando, as coisas estão sempre alterando, o que fazer, tal
nunca foi tão fácil trabalhar com digital, no sentido de que você sabe o que vai ter no futuro. O que vai ter no futuro? Inteligência artificial, blockchain, né? Super tranquilo, você... dá para você se preparar com algumas coisas relacionadas a blockchain, mas... Enfim, inteligência artificial, blockchain, realidade virtual, realidade aumentada, são pontos que você já sabe que vão acontecer em massa nos próximos 5, 10, 15 anos aí, né? Então dá para se antecipar, agora você precisa se antecipar? Eu acho que você precisa se antecipar com algo que vai impactar os negócios. Eu tenho uma visão muito prática de novas tecnologias, porque eu acredito que elas precisam resolver um problema de agora, seu. Óbvio, você deve ter aqueles 5% do tempo, 10% do tempo, onde você está preocupado com uma adequação futura. Perfeito, perfeito. Mas para agora, olha para as novas tecnologias em como elas podem servir para resolver problemas que você tem hoje. E não vem da tecnologia. Então você procura vender o benefício e não o recurso em si. Então quando você alinha todos esses fatores que eu te falei, você com certeza vai garantir que a sua agência sobreviva nos próximos anos, porque você vai estar preparado não a nível de ferramenta, mas você vai estar preparado a nível de negócio, que é o grande diferencial das agências que vão crescer daqui pra frente, que as agências que vão expandir, escalar daqui pra frente, tá? Existe uma série de oportunidades dentro do operacional, sim, existem, tipo, tem uma série de coisas que você pode otimizar. Mas se você tá mirando longo prazo e se você quer realmente se diferenciar do restante, eu aconselho você partir cada vez mais para um aspecto de negócios, porque isso ressoa muito com os clientes que estão buscando o digital como uma solução de negócios e não só uma solução criativa, né? Nada de errado com isso, mas não acho sustentável, de verdade. Então, quando você faz isso, você com certeza vai estar à frente do restante. Então, é isso. Espero que você tenha curtido. Espero que você... Principalmente que você aplique. Eu procurei deixar dicas bem práticas, bem vida real mesmo, e não... eu tô num momento muito de pé no chão, sabe? Então eu espero que você realmente leve isso para outro nível, que você aplique isso no seu negócio, e vou ficar super feliz de receber um feedback seu a respeito disso, tá? Se você quiser me marcar no Instagram, no Twitter, no Stories, @EstevãoSoares. Tira uma foto, manda um print, fala um oi, eu replico no meu Instagram também e já te respondo ali. Vai ser um super prazer continuar essa conversa e, assim, tem muita coisa pra gente crescer junto. Lógico, esse mercado, ele tá cheio de opiniões, todo mundo tem uma opinião. Procurei te passar algo que eu vivi, que eu estou vendo. Mas é muito importante você sempre manter a cabeça, a mente aberta para as possíveis mudanças que existem no mercado e não ter a preocupação de ficar protegendo muito uma determinada opinião, porque isso provavelmente vai te travar. Então, enquanto você tem uma opinião, é importante ter uma opinião, é importante também você estar livre para poder se adaptar rapidamente. Essa é um dos maiores pré-requisitos no mercado, a gente poder se mover rapidamente, se adequar ao que os clientes esperam da gente, ao que o mercado espera da gente, e que isso tudo esteja alinhado não só com o mercado, mas com o nosso momento, como pessoa e como negócio. Porque se você não estiver feliz e não estiver bem fazendo o que você está fazendo, qual que é o ponto disso tudo, né? Então, um grande abraço, espero continuar a conversa com você. Até mais!